eles sabiam que assim, olha, a gente não vai conseguir invadir por terra. Como é que a gente vai conseguir dobrar os britânicos então? Pelo ar? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos começar a atacar a Inglaterra, especialmente campos de pouso. No caso, qual era o plano deles? Vamos atacar os lugares onde a RAF, a Royal Air Force, né, a aeronáutica britânica, onde eles decolam, onde eles estão estacionados. Vamos, né, atacar esses caras. E originalmente é isso que os alemães começam a fazer. Com sucesso. Num primeiro momento, sim. Só que, na verdade, tem uma série de questões aí pra ser levado em consideração de por que eventualmente os britânicos ganharam, né? Esse tipo de ataque normalmente acontece como? Você tem os aviões bombardeiros, que são acompanhados por caças. O caça tá ali pra quê? Pra defender os bombardeiros dos caças do adversário que vão tentar derrubar esses aviões antes que eles bombardeiem. Porque eles são mais lentos. Sim. Os bombardeiros. Os bombardeiros são mais lentos, os caças vão acompanhando junto. Exato. Pra quando o caça inimigo vinha derrubar o bombardeio antes do bombardeio acontecer, os caças vão lá e lutam. Interceptam. Então, só que os alemães, embora a Luftwaffe fosse bastante eficiente, tinha pilotos muito experientes, muita gente que voou na Guerra Civil Espanhola, e digamos que a doutrina da aeronáutica, né, da Luftwaffe era um pouco diferente de outras nações. Se você pega os maiores ases britânicos, estadunidenses, soviéticos da Segunda Guerra Mundial, os caras têm 27 abates, 38, 17. Você pega os alemães, você sabe qual foi o maior aviador da história? O cara com mais abates? Não. Erich Hartmann foi um aviador alemão que lutou só na Segunda Guerra Mundial. Ele tem 352 abates. Cara, que absurdo. MVP. Os pilotos alemães tinham que voar muito mais. Não tinha muito essa coisa de, faz 40 missões, volta e vai treinar a galera. Não, eles ficavam muito na frente. Então, se você for olhar a lista dos maiores ases de todos os tempos, sei lá, os 120 primeiros são alemães. Depois tu vai começar a ver uma galera de outros lugares. Porque então isso gerava um problema, né? Que às vezes o cara voa tanto, cada vez que o cara zarpa ali, né? Cada vez que o avião sobe, é mais uma chance que o cara tá dando a si mesmo de morrer. Claro. Então você tinha esse risco, tinha toda essa pressão, mas tinha o lado positivo que você tinha pilotos extremamente bem treinados. Então a aviação alemã era considerável e num primeiro momento os britânicos começam a ter problemas por conta de perda de aviões, que a indústria não estava conseguindo suprir, e perda de pilotos treinados também. Chegou num ponto que os alemães mudaram a estratégia. Essa coisa de ficar bombardeando campo de pouso não tá dando certo, vamos bombardear as cidades, as indústrias. E aí, nesse momento, a Grã-Bretanha conseguiu aumentar a produção de aviões, que na verdade foi uma decisão, na minha concepção, uma decisão errada. Por quê? Dos alemães. Tá. De migrar do campo de pouso, porque eles estavam conseguindo destruir mais aviões do que a Grã-Bretanha conseguia fazer. Quando eles migram pra cidade, a Grã-Bretanha começa a fazer avião pra cacete. Putz, então foi essa estratégia errada. Mas assim, não é só isso que explica a vitória britânica. Tem outras questões, por exemplo, como... Tem questões, inclusive, tecnológicas. Porque a autonomia dos aviões, especialmente de caça alemães, era muito baixa. O avião saía lá da Alemanha, né, do norte ali da Europa continental. Quando ele chegava mais perto da Grã-Bretanha ou nas Ilhas Britânicas, tava no limite, ele né? tinha tipo 10 minutos pra fazer o que tinha que fazer e voltar. Porque senão ele podia ficar sem combustível. E isso atrapalhou muito a Luftwaffe. Os Messerschmitt, os Bf-109... A Luftwaffe é a força aérea nazista. Sim, isso atrapalhou muito. E os britânicos eles tiveram mais problemas nessa época com perda de pilotos treinados. Porque um avião, se você tem uma indústria bem azeitada e você perde um avião, você faz esse avião muito rápido. É mesmo? Você perde um, você faz 2, 3. Se a indústria estiver funcionando direitinho, é rápido. Estamos falando de semanas? Dias. Dias? Dias. Era assim? Era rápido, assim, a indústria britânica nessa seara era muito eficiente e tal. E os britânicos tinham muito recurso também, né? Era um império, querendo ou não. Eles ainda estavam fazendo comércio com os Estados Unidos, que ainda tava neutro. Só que perder piloto é foda, porque, tipo, beleza. Como você... Quanto tempo você toma pra treinar um cara? Exato. A ponto... E aí depois ele vai voar contra pilotos alemães que são extremamente experientes. Então... As baixas começaram a ficar muito altas dos dois lados, mas eventualmente os alemães entenderam que, olha, essa estratégia não tá dando certo, a nossa aeronáutica tá indo pro caralho. Eles não param de fazer avião, não param de mandar gente, tinha pilotos de vários lugares, da África do Sul, Irlanda, poloneses, você tinha unidades de tchecoslovacos e poloneses, pilotos que sobreviveram à invasão da Polônia, fugiram pra Inglaterra e começaram a voar pela Royal Air Force, lutando contra os alemães, pilotos treinados, que já eram experientes da Polônia e tal. Então os alemães disseram, cara, não vai dar certo. Não vai dar certo, então eles param, aí acaba a tal Batalha da Inglaterra